continuando a resolução do CFS de 2018 com a questão 31. Bom, ela fala assim, dois blocos ambos de formato cúbico, então já vamos grifando que esses dois blocos têm o formato de um cubo, de arestas medindo 10 centímetros e 6 centímetros. Então um é um pouquinho maior do que o outro. Então a gente já sabe que o cubo ele tem todas as arestas iguais, né? Então comprimento, largura e altura é tudo igual. Então um é 10 por 10 por 10 e o outro é 6 por 6 por 6, ok? Respectivamente tem juntos volume igual. Então se eu juntar o volume desses dois blocos, ele é igual a um outro bloco que tem o formato de um prisma reto de base quadrada. Então o que seria um prisma reto de base quadrada? Pensa num paralelepípedo, tudo bem? Só que pensa num paralelepípedo de pé. A parte que encosta no chão, ela é um quadrado, então ela tem as medidas iguais. Aí a altura é diferente porque ela não é um cubo, tudo bem? Tá? E a área da base é igual a 64. Então essa parte desse prisma reto de base quadrada que está encostada no solo tem uma área de 64. Se ela tem uma área de 64 e essa área que está encostada no solo é um quadrado, então a gente já sabe que cada uma dessas medidas mede quanto? 8, né? Para dar 64 de área é porque é 8 por 8, certo? Então, e ele tem uma altura igual a x, que é justamente o que a gente não sabe. É isso que ele quer que você calcule, tá? Então, se a gente somar os dois cubos, um de 10 por 10 por 10 e outro de 6 por 6 por 6, vai dar a mesma coisa que esse prisma que tem uma base de 64, ou seja, é 8 por 8, com uma altura x, que é o que a gente vai calcular agora. Maravilha? Então, vamos calcular o volume dos três sólidos, tá? Então, o volume dos três sólidos. A gente sabe que volume de cubo, ou de qualquer, ou do paralelepípedo, certo? É só multiplicar as três dimensões, que é a área da base vezes a altura, né? Só que aí no caso do cubo, como todo mundo é igual, vai ficar todo mundo ao cubo, né? Que é a terceira. Então, o cubo grande, que é de 10 por 10 por 10, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, isso dá 1000. E o cubo pequeno, que é 6 por 6 por 6, vai ficar 216. 6 vezes 6, 36, vezes 6 dá 216. Se eu juntar esses dois, ele vai ficar igual ao volume do prisma reto. O prisma reto também, eu vou multiplicar as três dimensões. Aí eu já sei que a área da base é 64, então ele era 8 por 8, vezes a altura, que é x. Então lá embaixo é 8 por 8 e mais altura vezes a altura x. Então vai ficar 8 vezes 8 vezes x, que é a altura. Então agora a gente vai montar uma equação com tudo isso. Então está aqui o volume do prisma, que é 64 vezes x, ou seja, a área da base vezes essa altura x que eu não sei, é igual ao quê? A soma dos outros dois cubos, que é um de 1000 e outro de 216 centímetros cúbicos, certo? Então, calculando aqui 1000 com 216 dá 1216, então ficou 64x igual a 1216, aí o 64 passa dividindo o 1216. Se você dividir 1216 por 64, você vai chegar em 19. Então esse prisma reto, ele é 8 por 8 e ele tem uma altura de 19 centímetros, que está na nossa alternativa A. Maravilha? Então, uma questãozinha de geometria espacial, bem tranquila, só saber calcular volume de cubo e volume do prisma reto, né, de base quadrada no caso, que é o nosso paralelepípedo, ok? Obrigado e até a próxima.